Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE. Para assegurar que essas pessoas tenham acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis para os demais cidadãos, o país conta com uma série de leis. E é sobre este assunto que eu converso agora ao vivo, no quadro Direito em Pauta, com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Mato Grosso, Carlinhos Batista Teles. Bom dia, obrigada pela presença aqui no Jornal da Manhã, viu? Bom dia, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. A gente falou agora há pouco sobre esse último censo de 2010, uma população aí estimada em 45 milhões de pessoas, mas esse número pode ser até maior, né? Pode, porque depende do censo, né? De como que o censo coleta esses dados. E o censo, ele faz por amostragem, né? Ele não visita toda a residência, né? Então, você pode ter um número maior, como também pode ter um número menor. Vamos começar falando então das dificuldades vividas. A gente pode, digamos assim, colocar categorias. Começando pela acessibilidade. Como é que hoje Cuiabá e Várzea Grande, ou Grande Cuiabá, tem ofertado aí essa possibilidade de acessibilidade para vocês? Bom, Cuiabá e Várzea Grande são inacessíveis. Não tem como uma pessoa com deficiência viver em Cuiabá e Várzea Grande. Só os heróis que sobrevivem. Não tem como andar de cadeira de roda no centro da cidade. Apesar de 10 anos de promulgação já do decreto de acessibilidade, que é de 2004, dezembro de 2004, nada foi feito. As calçadas não são intransitáveis, os semáforos não têm sonorização para o deficiente visual, não foi eliminado as caixas de ar-condicionado e o cego bate a bengala no chão e atesta na caixa do ar-condicionado. Os estacionamentos são horríveis, elevadores são inacessíveis, banheiros não têm acesso para deficiente, calçada não se pode andar, não se pode atravessar a rua. E os rebaixamentos que eles fazem de calçada é uma piada, né? Sem qualquer critério técnico e não passaria por uma avaliação do Inmetro. Com as obras da Copa que estão sendo realizadas aqui na capital e também em Várzea Grande, essa acessibilidade piorou também, né? Eu imagino que sim, né? Piorou, até temos tido paciência até, em razão disso, né? A promessa de que quando terminarem as obras, concluídas as obras, vai se melhorar. Mas o que era ruim ficou pior. Vocês se sentem excluídos? Porque nós cidadãos, digamos, comuns, né, entre aspas, temos os nossos direitos, muitos deles não são respeitados e vocês também. Vocês se sentem de certa maneira, excluídos? Bom, primeiro dizer que toda a legislação é para os brasileiros, né, deficientes ou não. E aos deficientes existe uma legislação específica qual que é a finalidade? Proporcionar igualdade, reduzir a desigualdade, criando oportunidades, né, para aquelas pessoas com deficiência. Na verdade, existe uma infinidade de legislação, os vereadores, deputados, senadores trabalham o tempo todo criando legislação. Parece que deficiente virou a bola da vez, né? Hoje parece bonito falar de pessoa com deficiência. Mas na verdade existe um sério número de legislação, mas que essa legislação ainda não tem se concretizado na vida das pessoas para a qual ela foi destinada, né, pessoas com deficiência. Vamos falar de transporte público agora, Carlinhos. E aí, como é que é a realidade de vocês? Bom, segundo o decreto da acessibilidade, ele concedeu 120 meses para que toda a frota fosse adaptada e agora, 10 anos depois, não foi. Havia um prazo de 30, 48 meses para que adaptasse os veículos que já estavam em circulação, que também não fez. Não se faz, não se adapta aos pontos, não se adapta corretamente. Abriram porta de alguns ônibus como se isso fosse estado. E também não adianta, é preciso falar, que não adianta adaptar o ônibus, é preciso também adaptar a cabeça das pessoas que trabalham com o ônibus. Nós vemos aí direto reclamações de motoristas que passam. O motorista passa quando vê o deficiente parado no ponto, ele olha do outro lado para fingir que não viu. Essa é uma realidade. Cobradores, ainda no período dos cobradores, maltratam pessoas com deficiência porque não sabem lidar. Não adianta adaptar o transporte coletivo, se não educar as pessoas que trabalham com o transporte coletivo. O senhor propõe, então, que seja feita uma capacitação, uma qualificação Sim. desses trabalhadores que atuam dentro dos coletivos, não é isso, né? Sim, nós temos muitas reclamações e algumas questões estão sendo levadas, inclusive, por judicializando a situação em razão de maus tratos, em razão de
discriminação mesmo de pessoa com deficiência dentro do transporte coletivo. Filas em bancos e lotéricas também é uma outra realidade que vocês têm enfrentado com bastante dificuldade, né? E não é falta de paciência somente dos funcionários, muitas vezes daquelas outras pessoas que estão aguardando ali na fila também, né? É a mesma situação do transporte coletivo. Colocaram lá um balcão, esse balcão aqui é para atender pessoas falam com necessidades especiais, que não sei de onde inventaram isso, né? Que deviam parar de falar isso e começar a realmente falar corretamente pessoa com deficiência. Porque necessidade especial todo mundo tem, quem que não tem, né? O que acontece? A gente percebe nas lotéricas um balcão rebaixado, não rebaixado corretamente, que o correto seria 80 centímetros, mas para entrar na lotérica não tem rampa na porta. Salvo no shopping center, que aí já é uma questão mais diferenciada. Os bancos também, eles separam um caixa rebaixado para atender pessoas com necessidades especiais, de idosos, crianças, pessoa com criança no colo. E aí o que acontece? As pessoas não deficientes são atendidas e vão embora. E fica aquela fila enorme de idosos e pessoa com deficiência numa fila só. Não adianta isso, a gente precisa trabalhar de uma maneira diferente, ter uma ideia diferente, porque muitas vezes você fica meia hora na fila reservada para... Olha o absurdo. Outro dia, num caixa do supermercado, o caixa não quis me atender porque disse que eu devia pegar a fila para a pessoa com deficiência. Eu tive que chamar o gerente morreu de vergonha e chamou a atenção dele. Falei, pelo amor de Deus. Veja, o caixa preferencial é para facilitar e não para prejudicar. Por quê? Acabamos de dizer, tanto no transporte coletivo, na adaptação da acessibilidade em caixas, tem que preparar as pessoas. Carlinhos, como é que a comissão da pessoa com deficiência dentro da OAB tem tentado resolver, ou pelo menos minimizar esses problemas? Tem tido algum tipo de apoio do poder público? A comissão trabalha em parceria com o Ministério Público, com o CREA, por quê? Nós não temos poder de polícia, né? A OAB não tem... As comissões que a OAB tem aí para ajudar a sociedade nesses problemas, como é a nossa comissão, não tem poder de polícia. O que nós fazemos? Fiscalizar, encaminhar para as autoridades aqueles problemas encontrados. A vertente principal da comissão é trabalhar o processo legislativo, na finalidade de criação de leis que realmente venham de encontro, que atendam realmente à necessidade. Leis que efetivamente sejam cumpridas, sim, né? É a segunda parte, que é a fiscalização para cumprimento dessas leis. 2010, 2011, 2012, o que os vereadores da capital trabalharam fazendo leis que às vezes eles nem sabem o que estão fazendo. Porque nunca foi chamado ninguém, nunca consultaram o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, a Associação de Deficientes, a Associação de Cego, a OAB, não consultam a nada. Eles chegam lá e, isso aqui é mais um projeto de lei para a pessoa com deficiência. A parte interessada, então, não foi consultada, é isso? Não aparece. E aí o que acontece? Acaba de ser aprovada a lei lá em pauta e no dia seguinte ninguém mais ouviu falar dela. E aí a realização, a concretização desse direito implementado naquela lei vai ser difícil de acontecer. Dá para se punir? Como é que se faz para punir, Carlinhos, quando a lei que já foi promulgada não é cumprida ou é desrespeitada, né? O próprio texto da lei deve trazer isso, né? E muitas vezes não trazem. Por exemplo, de respeito ao estacionamento em vias públicas, infração de trânsito, o artigo 183 do Código de Trânsito, remoção do veículo. E essa é uma das infrações mais comuns que a gente tem visto, né? É a mais comum de todas, não é? E a punição é muito branda, né? Qual que é a punição para quem desrespeitar essa lei? Remoção do veículo. Quando é que vai aparecer alguém ali para remover o veículo daquele cidadão? E se aparecer, não adianta nada. A pessoa que estava ali, cadeirante, ou que usa moleta, que precisava da vaga, não vai mais ter aquela vaga. Então não adianta mais remover o veículo. Entendeu? Agora, no Senado está tramitando um projeto de lei que visa aumentar um pouco essa penalização para que possa efetivamente causar um impacto, né, no cidadão, um impacto de consciência, né? Nós não temos interesse que ninguém seja multado, que seja removido do seu veículo. O nosso interesse é que quando você chega numa vaga de estacionamento, que ela esteja ali para uma pessoa com deficiência. Há algum tempo a Prefeitura criou um sistema de adesivo nos carros, daquelas pessoas que possuem... exatamente. Isso aí resolveu de alguma maneira o problema? Me parece que elas tinham que fazer um cadastro junto à SMTU para que aquele adesivo fosse fixado nos carros e aí facilitasse o acesso dela a essas vagas destinadas em shoppings, supermercados, enfim. Isso ajudou? Não resolve e não ajuda. É paliativo. Até porque quem está em trânsito na cidade, como é que vai saber que tem que ter um cartão desse no painel do veículo? O que a Prefeitura precisa fazer é fiscalizar.
Quando ela faz isso, quando ela coloca aquele adesivo no veículo, eu não tenho no meu veículo. E toda vez que o policial pergunta, fala, não tenho. Você vai resolver o problema eu ter ou não ter? Precisa fiscalizar. Com esse adesivo no veículo, você controla a população deficiente, né? Você sabe que aquele carro tem uma pessoa com deficiência ali porque tem um cartão do SMTU. Mas você não controla o infrator, aquele que não respeita a legislação. Porque quem não respeita a legislação não possui esse tipo de cartão. O que o veículo precisa possuir, e é obrigatório, é o símbolo de acesso internacional, que é aquela cadeirinha, um adesivo quadradinho, fundo azul, com a cadeirinha branca, que é o símbolo internacional de acesso. Identificado ali, tem uma pessoa com deficiência ali. Muitas vezes o profissional do trânsito, o amarelinho, ou o policial, ele vai identificar no veículo também. Tem um veículo adaptado? Sim. Agora, aquele controle que a SMTU faz, ela tem que controlar o infrator, a pessoa que não respeita a vaga de estacionamento para a pessoa com deficiência. E não controlar se a pessoa com deficiência tem ou não tem um cartãozinho da SMTU no painel. Eu não estou dizendo que, estou aqui declarando que não se deve usar. Eu estou dizendo que assim como está sendo feito, não resolveu e nem vai resolver o problema. Vamos falar agora um pouquinho dos deficientes visuais. O Braille ainda é pouco utilizado, grande parte da população ainda desconhece o Braille. Você acha que deveriam haver políticas públicas para que isso ficasse mais popularizado, para que a maioria das pessoas tivesse acesso e soubesse ler o Braille, né? O Braille, ele só tem acesso para aquelas pessoas que são deficientes visuais e que frequentam o Instituto. Outras que não estão inseridas nesse contexto, eu creio que não têm esse acesso. Hoje, por exemplo, na biblioteca tinha que ter um livro em Braille, lei do governador e na época deputado Silval Barbosa de 2002, já previa a obrigação de cardápio em Braille em restaurante, hotéis, bares e similares, e não tem. E muitas vezes nos ligam lá na OAB ou no meu escritório, proprietário de restaurantes, de bares, perguntando onde que eu faço um cardápio em Braille. E a gente indica o Instituto do Cego, que tem aqui no CPA, que é o único local que nós conhecemos na capital que tem a maquininha que pode fazer em Braille. Por isso, a dificuldade de acesso a esse instituto, que é o Braille, né, que é uma linguagem. Ok, muito obrigada pela presença, uma ótima semana para o senhor, viu? A OAB que agradece esse espaço para falar sobre o direito da pessoa com deficiência. Ok.